pode não ser adequado a alguns telespectadores. Escuridão. Ela desperta o medo em alguns e o mal em outros. Existem pessoas perigosas. E é nesse horário que elas costumam sair. Quando a noite cai, a maioria das pessoas está dormindo na segurança do lar. Mas quem trabalha a essa hora não tem a mesma sorte. Quem cometeu esse homicídio agiu como um animal. Em Baton Rouge, na Louisiana, um assassino cruel espreita. A garganta dela foi cortada até arrancar a cabeça. E as vítimas são as mais vulneráveis. As mãos dela foram cortadas. Na calada da noite. O corpo dela estava posicionado, quase encenado. Um horror. Nunca se sabe o quanto estamos próximos do mal ou do perigo. A não ser que estejamos procurando isso. Na calada da noite. 4 de março de 1994. Depois de se divorciar do marido, Terry Lemoine, uma mãe solteira de 36 anos, arruma emprego como gerente de uma loja de conveniência durante a madrugada. Trabalhar de madrugada é uma situação muito perigosa. Muita coisa ruim pode acontecer à noite. Muita coisa acontece à noite. Existem pessoas perigosas. E é nesse horário que elas costumam sair. Não sei se é a escuridão ou se são as pessoas. Eu não sei. Em algum momento, algo vai acontecer. Eu fui roubada à mão armada 3 vezes. Depois que eles vão embora é quando a gente pensa no que podia ter acontecido. Que podia ter morrido. É quando a ficha cai. Trabalhando tarde da noite, eu ouvia sirenes da polícia, via as viaturas passando. O que foi? Quer brigar? Você tá pensando o quê? Tira lá, vem, rapaz! Tem gente que se demitiria depois do primeiro assalto. Eu continuei porque eu precisava do emprego. 20 de março de 1994. A Terry Lemoine trabalhava em uma loja de conveniência muito próxima do St. James Place. Uma ótima casa de repouso para idosos. 1,50. As enfermeiras estavam lá o tempo todo. Quando mudavam de turno, davam uma passada para tomar café. Obrigada. Cuidado aí fora. O St. James Place é uma casa de repouso grande. E um segurança tomava conta da propriedade de 210 metros quadrados. Hoje, um grave acidente alarmou os moradores locais. Um carro colidiu contra um poste a 90 km/h. Anne Bryan, de 82 anos, mudou-se para St. James Place porque precisava de cuidados depois de sofrer uma queda. Quando ela foi para lá, a gente esperava que fosse temporário.
Mas depois de ficar por um tempo, ela conheceu os outros moradores e gostou tanto que acabou se mudando de vez. Minha mãe nem sempre trancava a porta, porque as enfermeiras entravam para ver como ela estava. Ela se sentia mais segura com a porta aberta porque sabia que alguém podia ir vê-la. Oi, Dona Brian. Oi. Como a senhora vai? Tudo bem, e você? Bem, eu trouxe seus remédios. Obrigada. Muitos moradores não trancavam a porta porque não havia razão. As enfermeiras estavam lá o tempo todo e eles tinham um segurança. Eles se sentiam seguros. Era um dos motivos porque eles gostavam de morar lá. O período mais calmo da madrugada era entre 3 e 6 da manhã. Era quando eu mais trabalhava também. Se alguém está fora de casa às 3 ou 4 da manhã, ou estão perdidos ou estão procurando problema. É perigoso. Dia seguinte. A loja ficava cheia de manhã, porque era nesse horário que todos vinham tomar café. Atenção, atenção, todos os carros. Ocorrência em Portland Place, número 15. Vamos lá, todos os carros, atenção. Recebemos uma ligação da central, falando de um corpo achado no St. James Place. Disseram que uma moradora tinha morrido no quarto. E não era por causas naturais. Quando a polícia recebe uma ligação dessas, o detetive de homicídios já sabe o que vai encontrar com base na informação fornecida. Nós sabíamos que alguém tinha morrido, mas não sabíamos a causa. Quem trabalha na divisão de homicídios tem que ser diferente. A pessoa não pode se abalar por causa das situações que aparecem. Trabalhei com homicídios por 16 anos. Eu acho que vi tudo o que podia. Nenhum de nós achava que veria a cena que encontramos quando entramos no quarto. Quem cometeu esse homicídio agiu como um animal. Eu trabalhei em mais de 300 homicídios, mas nunca vi uma coisa como aquela.
O corpo de Anne Bryan, de 82 anos, foi encontrado em seu quarto na casa de repouso. Ela foi esfaqueada mais de 90 vezes. A garganta dela foi cortada até arrancar a cabeça. O corpo dela estava muito machucado. Foram diversos ferimentos, causados antes e depois dela morrer. Depois de ela morrer, ele ainda a feriu. Uma mulher inocente que nunca tinha machucado ninguém na vida, ser assassinada brutalmente daquela forma, foi maldade, foi muita maldade. Só um monstro faria o que ele fez. Nós passamos luminol no carpete para revelar marcas de sangue e vimos a marca de uma faca de caça que descobrimos ser uma daquelas facas dobráveis. Mas o que eu achei espantoso foi a falta de vestígios. Não achamos fios de cabelo nem nada. Não existia teste de DNA na época como existe hoje. E não vimos nenhum sinal de arrombamento. Tinha uma câmera na porta de saída. Ele certamente sabia disso porque ficava visível. Nenhuma das câmeras o mostrava. Então a gente supôs que ele deve ter entrado pela porta de correr do quarto dela. Essa pessoa sabia por onde ir e por onde sair. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher assassinada daquele jeito, com tanto ódio ou tanta força. Eu e o pessoal que trabalhava comigo pensamos a mesma coisa. Nós todos vimos que tínhamos ali um problema muito sério. A filha de Anne Bryan é avisada da morte da mãe, mas os detalhes de como ela morreu não são revelados. Eu fui à recepção e me identifiquei. Expliquei que tinha ficado sabendo da morte da minha mãe. Eu nunca vou esquecer da cara que ela fez. Aí ela me disse que se tratava de um assassinato. Eu fiquei passada, sem acreditar. A minha mãe era uma pessoa muito positiva. Ela era muito feliz, muito generosa. Ela sabia costurar, tocar piano e também era artista. Ela era uma artista maravilhosa. Ela era incrível, de verdade. Foi mesmo um crime horrivelmente brutal. Foi horrivelmente brutal. Eu não parava de me perguntar se ela estava ciente do que estava acontecendo e eu tinha que acreditar que ela foi direto para o céu. Mas nós ficamos arrasados. Foi uma época muito difícil. Nós vasculhamos as casas perto do St. James Place. Entrevistamos pessoas que trabalhavam na loja de conveniência ali perto. Eu soube que a Anne Bryan tinha sido morta do outro lado da rua, na casa de repouso, por um dos policiais. Eu fiquei nervosa, preocupada e assustada. Quem entra num asilo para matar alguém? Eu até cogitei a possibilidade de ter servido café ao assassino na manhã seguinte. O medo de o assassino atacar de novo rapidamente se espalha por Baton Rouge. E os detetives sentem a pressão. Nós trabalhamos dia e noite. Ninguém que nós entrevistamos nas redondezas tinha ouvido gritos, incluindo os moradores de St. James Place. Então nós ficamos num beco sem saída. Nós não tínhamos nada. Nenhum suspeito. Nós não tínhamos nada. Com a ajuda de um psiquiatra forense, os investigadores montaram um perfil do assassino. Provavelmente era um homem. Ele agia sozinho. Criado por uma mãe solteira, nesse caso. Ele tinha um gosto por facas. Nós achamos que aquele crime não tinha sido o único, porque foi
Uma morte muito meticulosa. Temíamos que o assassino fosse atacar de novo. A polícia continua procurando pistas do assassinato brutal de Anne Bryan. Ali perto, na loja de conveniência, Terry Lemoine terá uma noite crucial. Cuidado aí fora. Uma amiga minha apareceu na loja uma noite e disse... Terry, este é o Sean. Terry, você tem que conhecer esse cara. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu. Ele é perfeito para você e você é perfeita para ele. Ela disse, Terry, este é o Sean. Sean, esta é a Terry. E ela o deixou lá. Dentro da loja. Até que horas você fica? Pelo resto da noite, nós conversamos. Você trabalha mais à noite? E nos demos bem logo de cara. Foi muito bacana. Eu acho que estava pronta para conhecer alguém. Sim, bastante. Fazia muito tempo que eu estava divorciada. Terry e Sean namoram por 4 meses. Então, resolvem dar o próximo passo no relacionamento. A gente se dava tão bem que decidiu morar juntos. Ele limpava a casa, até lavava o banheiro. Ele era muito legal. O Sean era alguém com quem eu podia falar, rir, que me fazia companhia. Basicamente, eu achava que era bom demais para ser verdade. Ele era tudo o que eu procurava. Um ano depois do assassinato de Anne Bryan, os detetives também têm boas notícias. Nós recebemos uma dica de que um homem chamado Walter Jacoby podia se encaixar no perfil do assassino de Anne Bryan. As testemunhas disseram que o ouviram falar da arma que foi usada no crime. Falar dos ferimentos que Anne Bryan tinha. Detalhes desse crime que a polícia acreditava que só o assassino saberia. Ele contou para amigos que o assassino provavelmente tinha usado uma faca de caça e jogado a arma no lago da Universidade da Louisiana. A marca de faca que nós achamos era de uma faca de caça de 22 centímetros. E uma coincidência surpreendente coloca Walter Jacoby bem na mira da investigação. A mãe do Walter era enfermeira da minha mãe. Minha mãe era muito próxima a ela. A mãe do Walter contava coisas para minha mãe. Minha mãe contava coisas para ela. E ele passava um bom tempo lá. O Jacoby tinha ido ao quarto da Sra. Bryan antes, com a mãe dele lá. Ele conhecia o local tão bem quanto os funcionários. Durante a investigação houve altos e baixos. Esse foi um alto. Eu queria pegar esse cara. Queria pegar ele. Com o assassino à solta, o pânico consome a cidade de Baton Rouge. Nós tínhamos uma idosa brutalmente assassinada em um dos lugares mais seguros de Baton Rouge. Isso mostrou às pessoas que não importa onde você esteja, nunca se está seguro. Um ano depois do assassinato brutal de Anne Bryan na madrugada, os detetives enfim têm um suspeito. Walter Jacoby, de 31 anos. A mãe dele era a enfermeira pessoal da Anne Bryan. E ele a odiava porque ela tomava muito o tempo da mãe dele. Ele tinha dito aos amigos que queria que aquela velha morresse. Muito bem. Nós o prendemos. Me conte sobre essa faca. Ele disse para vários amigos que o assassino tinha usado uma faca de caça como arma e jogado no lago da universidade. Eu não sei de nada. Poucas pessoas sabem do tipo de arma que a gente procura. Os detetives perguntam se Jacoby tinha alguma faca. De aço inox. Uma faca dobrável. Ele disse que tinha uma faca dobrável que ganhou do pai, mas não a tinha mais. Aí eu perguntei o que aconteceu com ela e ele disse que jogou fora no lago da universidade. Os investigadores drenaram o lago, esperando recuperar a arma do crime. E a gente drenou o lago para valer.
Jogamos uma faca de caça o mais longe que conseguimos e partimos daquele ponto. Tinha muita gente envolvida. Usamos muitos recursos nessa investigação. E nós não achamos nada. De volta à delegacia, o detetive Oden usa uma nova estratégia com Jacoby. Eu resolvi mostrar ao Jacoby as fotos da cena do crime depois de consultar um psiquiatra, porque nós queríamos ver a reação dele. Normalmente, quando um assassino vê fotos das suas vítimas mortas e do que ele fez com elas, ele sente muito prazer com isso. Quando Jacoby viu as fotos pela primeira vez, começou a tremer. E não ficava quieto na cadeira. Mas não era a reação que me disseram para observar. Se ele fosse o assassino e revivesse a cena, faria uma cara diferente. Ele disse que nunca machucou ninguém e não havia motivo para mantê-lo preso. Sem provas para acusar Jacoby, os detetives o liberam. Ele continuou na nossa cabeça, mas eu fui adiante. Eu não me esqueci dele, mas segui em frente. O caso esfriou totalmente depois daquilo. Eu achei que nunca seria solucionado. Nós sabíamos que alguém estava à solta e eu só consegui imaginar que podia acontecer com outra pessoa. 5 anos após o assassinato de Anne Bryan, Catherine Hall, de 29 anos, está indo para casa sozinha. É véspera de Ano Novo e ela passou a noite comemorando com amigos no centro de Baton Rouge. O centro é iluminado à noite. Tem muitos bares, cassinos, muitos lugares para as pessoas se divertirem. Todos eram simpáticos uns com os outros. E ela se sentia segura na época. Você quer carona? Eu quero. Muito obrigada. Desço em menos de 2 quilos. Ele sabia que o homem estava observando. Um homem que estava acordado a noite toda procurando vítimas. Três dias depois, um caçador de esquilos encontra seu corpo e chama a polícia. A Catherine Hall tinha sido morta por estrangulamento. E o corpo foi colocado perto de uma placa que dizia sem saída.
Pensamos que o assassino a tinha posto perto da placa porque queria chocar os investigadores. Posicionar as vítimas não é algo que vemos com frequência, mas nós notamos, nossos analistas viram e concluímos que posicionar a vítima era importante para ele. Ela tinha uma quantidade substancial de cortes no corpo. Uma das pálpebras tinha sido cortada. Ela tinha sido esfaqueada brutalmente. Até nos olhos. Excessivo, excessivo, excessivo. Estávamos procurando uma pessoa perturbada com a mente doentia para fazer isso com mulheres. A brutalidade e o posicionamento lembram o assassinato de Anne Bryan. Enquanto examinam a cena do crime, os investigadores encontram uma coisa que poderá levá-los ao assassino. Nós achamos um fio de cabelo na boca de Catherine Hall, ainda com a raiz. Os investigadores usaram o cabelo para criar um perfil de DNA, mas quando o colocam na base de dados, não acham nada. Agora, com 2 assassinatos terríveis não resolvidos em Baton Rouge, a cidade fica em perigo. O povo de Baton Rouge começou a prestar atenção, a tomar cuidado e a tomar precauções enquanto seguiam com a vida cotidiana. As mulheres na cidade estavam decididas a se proteger e os homens determinados em proteger a mãe, a filha, a irmã, a esposa. Eu estava muito assustada. Tudo bem? Eu só tô achando tudo esquisito. Eu entendo. Sean me levava para o trabalho toda noite e me pegava todo dia. Ele via se eu tinha chegado bem e ia me buscar. Nós trabalhamos dia e noite nesse caso. Passamos muitas noites à base de café, reanalisando coisas, olhando para elas, olhando fotos da cena do crime, sério, por centenas de horas. Pensando que podíamos ter deixado alguma coisa escapar, mas nada dava certo. Por fim, achamos que o jeito era esperar que ele atacasse de novo para pegarmos ele. Bright, Louisiana, 10 de outubro de 2003. Sammy! Quando tinha 12 anos, o Ethan Rames não encontrava o cachorro dele. Então resolveu que ia procurá-lo no bosque perto de onde morava. Sammy! Sammy! Uma criança sair para procurar um cachorro é uma coisa comum na infância. Agora, encarar o mal não é o que se espera. Os investigadores estão numa corrida para achar o assassino que mutilou e matou 2 mulheres inocentes antes dele atacar de novo. A polícia sabia que estava procurando um assassino em série. Os assassinatos estavam acontecendo na calada da noite. Cada um deles fazia o medo na cidade aumentar. E a polícia era mais pressionada para achar o culpado. Existe uma parte nesta região que é considerada norte de Baton Rouge. Bright é uma das cidades da região. É tranquila, é um lugar muito calmo, cercado por bosques. Não é o lugar onde acontecem crimes ou aparecem cadáveres. Sammy! 6 meses depois do corpo de Catherine Hall ser encontrado, o assassino ataca novamente. Nós tínhamos um garotinho que saiu de casa para procurar o cachorro dele. Inocência e depois maldade. Ethan Rames, de 12 anos de idade, encontrou um corpo mutilado a 30 quilômetros ao norte de Baton Rouge. Estrangulamento parecia ser a causa da morte dessa vítima. Ela parecia ter sido posicionada
Tinha sofrido muitos ferimentos depois de morrer e quando o corpo foi removido e virado para cima, vimos que as mãos dela tinham sido cortadas na altura do punho. Qualquer um com esse tipo de comportamento é um monstro. Um monstro. Imagens de noticiário. A vítima é identificada como Johnny May Williams. A família dela registrou seu desaparecimento muitos meses antes. Johnny Williams was finally identified by dental x-rays and scars on her body. Esse assassinato afeta pessoalmente Terry e Sean. Caramba, eu conheço ela. A Johnny May Williams tinha sido empregada dele por um tempo e os dois eram amigos. Ele até tinha ido à casa dela, coisas do tipo. Fotos da polícia. Como no assassinato de Catherine Hall, poucas provas foram deixadas na cena do crime de Johnny May, mas uma delas aparece. Tivemos a sorte de conseguir recuperar um fio de cabelo do braço de onde a mão dela tinha sido cortada. Quando o cabelo é colocado no banco de dados de DNA, é compatível com o que foi achado 4 anos antes, na morte de Catherine Hall. A polícia sabia que a mesma pessoa tinha cometido os 2 assassinatos, mas não tinha a menor ideia de quem era. Essa pessoa sabia agir sob a escuridão. E era muito óbvio que conhecia bem os lugares por onde rondava. Ele sabia onde encontrar vítimas. Como um caçador sabe encontrar um animal para matar. Quatro meses depois. A polícia estava falando de um assassino em série. Mulheres tinham sido encontradas. Trabalhando tarde da noite, eu vi as viaturas passando. Mas teve uma noite em que eles passaram pela frente da loja, descendo o quarteirão. Eles tinham achado um corpo no fim do quarteirão, onde a gente morava. It has happened again. Still again, a woman has been found murdered in one of the most painful forms of murder. Em fevereiro de 2004, os restos mortais de Donna Bennett Johnston foram recuperados em um pequeno canal perto da universidade. Donna Bennett Johnston foi morta por estrangulamento. Um dos braços da senhora Johnston tinha sido removido. Fotos da polícia. Havia cortes no corpo dela. Também recebemos um relato da polícia de que tinham achado resíduos embaixo das unhas da senhora Johnston, compatíveis com o perfil de DNA nuclear do fio de cabelo achado em Catherine Hall. Um único perfil de DNA liga 3 dos 4 terríveis assassinatos. E desta vez, o assassino deixa o que pode vir a ser uma evidência essencial. Um dos policiais que estava na cena do crime encontrou uma marca de pneu no local e achamos que essa marca correspondia a um veículo que podia ter estado no local onde o corpo foi encontrado. Nós descobrimos que 3 lugares na região de Baton Rouge vendiam aquele tipo de pneu. Tínhamos aproximadamente 100 pessoas que compraram aquele pneu. Então dividimos a lista com os nomes entre todos os investigadores. Os detetives começam a tarefa cansativa de visitar cada um dos 100 compradores do pneu. Tínhamos que trabalhar rápido, porque do contrário, o assassino podia sair e matar de novo. Em 27 de abril, eu liguei para Sean Gillis. Ele estava na minha lista de compradores do pneu. 2 homens de terno chegaram e chamaram o Sean do lado de fora para conversar. E nós perguntamos ao Sr. Gillis se ele conhecia Catherine Hall, Johnny May Williams ou Donna Bennett Johnston. Ele me disse que conhecia a Johnny May Williams. Disse que a tinha contratado como empregada na casa dele. Durante a conversa, ele falava muito abertamente, muito livremente. Naquele momento, eu pedi uma amostra de DNA
E ele não fez nenhuma objeção quanto a esse pedido. Enquanto a amostra de DNA é testada, os detetives continuam a interrogar Sean Gillis, desta vez na delegacia. Decidimos então pedir a ele que viesse responder a mais perguntas. Do you know why we're talking? We're talking because you had some tire tracks that possibly came from my car there. Nós perguntamos a ele sobre o veículo com os pneus que estávamos procurando. When's the last time you were ever around that field where she was found? That was about the weekend before the incident. What was happened? found. I had some beer, needed to go to the bathroom real bad, and knew I wasn't going to make it to the house. Sabíamos que era uma questão de tempo. De muito pouco tempo. Até sabermos do laboratório da Polícia Estadual se o DNA dele era compatível com o DNA que encontramos. Would it surprise you if I told you she was found right here? No, it wouldn't. We wouldn't be talking. É claro que isso continuou por várias horas. Ele foi interrogado por várias pessoas. I see where you're going with that, but I mean... E aí, finalmente, disse que queria ir para casa. Então, nós não tivemos escolha a não ser levá-lo. Se ele achasse que a polícia estava atrás dele, poderia tentar fugir para não ser preso. Sean Gillis volta para casa e encontra Terry esperando. Eu estava de folga naquela noite. E ele voltou dizendo que eles só queriam conversar sobre a moça que tinha sido morta. E acharam o corpo dela no fim do quarteirão. Eu pensei, ok, a polícia está sendo rigorosa. Nós jantamos bem, tivemos uma noite boa, sentamos e vimos um filme. Nunca sabemos o quanto estamos próximos do mal ou do perigo. A não ser que estejamos procurando isso. Provavelmente eu volto por volta de 5 ou 6 horas. Ok. Pode me dar uma carona pro trabalho? Claro, acho que posso. Beleza. E com algumas pessoas como eu, o perigo tem que dar um tapa na sua cara. Gillis é suspeito de 4 assassinatos brutais em Baton Rouge, na Louisiana. Os detetives esperam o resultado de um teste de DNA que pode provar se ele é culpado ou inocente. Finalmente recebemos uma ligação do laboratório da Polícia Estadual de Louisiana dizendo que o perfil de referência de Sean Vincent Gillis era compatível com as nossas 3 vítimas. Eu falei para mim mesmo, pegamos ele. Nossa equipe da SWAT cumpriu o mandado de prisão para nós na casa dele. Eu ouvi um grande estrondo. Vai! E depois uma explosão. Abaixa as mãos! Os policiais chutaram a porta do quarto e nos tiraram da cama, de armas em punho. Anda! Eu gritei para eles, o que está acontecendo? E foi aí que um dos policiais olhou para mim e disse, você não sabia? Você mora com um assassino em série. A polícia prende Sean Vincent Gillis pelo assassinato de Catherine Hall, Johnny May Williams e Donna Bennett Johnston. You evaded us for a very, very long time, but we have some evidence that you will not be able to fight in court. No fim das contas, nosso objetivo era tentar fazer o Sean confessar. Apesar de a gente ter provas que o ligavam aos crimes, eu pensava, como podemos fortalecer esse caso? How did this come to be, man? Does the word monster come to mind? Pardon? Does the word monster come to mind? Tell me about this monster. One minute you're a person like you are, the next minute you're not. E foi quando Sean confessou ter matado Donna Bennett Johnston, Catherine Hall e Johnny May Williams. Donna had some type of, like a strangulation type mark. What caused that? Big nylon tie lock. Ele colocava a braçadeira de nylon ao redor do pescoço delas e as estrangulava.
E aí nós falamos para ele, deve ter mais, Sean. E ele disse, e começou a contar. 5, 6, 7. I don't know if it's 7, 8. Sean confessou o que tinha feito com as mulheres e que passava horas com as vítimas. Ele gostava daquilo, daquela parte do ato. Apesar de ele nos esclarecer, nós não conseguimos entender exatamente o motivo, por que ele fazia aquilo ou por que ele era daquele jeito. Ao longo de 2 semanas, dúzias de detetives e analistas interrogaram Gillis. Depois de negar repetidamente, Gillis enfim confessa. Anne Bryan foi seu primeiro assassinato. First doorknob I came to was hers. It was open. I watched her sleeping for a while. I had a knife on me. Um dos detetives me ligou e me disse que Gillis confessou ter assassinado a Anne Bryan. Eu fiquei pasmo. Eles me pediram para entrar e eu disse não. Não. Vou matar ele se eu entrar aí. Esse caso me assombrou por 10 anos. Assistir àquelas fitas foi uma das experiências mais revoltantes da minha vida. Ele não se emocionava, não se chocava, ele tinha orgulho do que havia feito. Eu não tinha ideia de que morava com um assassino em série. Eu perguntei a ele se ele tinha feito o que a polícia me disse. E aí ele admitiu. Disse que sim. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e eu virei as costas e fui embora. As minhas noites de trabalho devem ter sido uma bênção para ele. Eu saía e era quando ele ia casar. As long as there's a heart beating in me and my eyes are wandering, I guess I'm always hunting. Ao todo, ele confessou 8 mortes. Sean Gillis foi condenado por assassinato em 1º grau, sentenciado à pena obrigatória de prisão perpétua e a trabalho pesado, sem direito a condicional, liberdade vigiada ou suspensão. Nunca pense que sabe tudo sobre alguém. O Sean era 2 pessoas diferentes. Eu só conhecia uma. Graças a Deus. Versão brasileira, Vox Mundi.